O... Eu estou numa pequena dúvida. É o seguinte: nós começamos a tratar aquela reunião, na última vez, no qual coincidiu com a declaração da Segunda Guerra Mundial, que o senhor Dr. Plínio estava falando da, do falso dilema criado pela Revolução, que só tinham duas alternativas: ou a pessoa era favorável ao comunismo, ou seria favorável ao nazismo. E o nazismo, a Revolução apresentou como sendo o anticomunismo autêntico, etc., etc., para embair as multidões, né? E depois, o outro lado seria o comunismo propriamente dito. E por isso a Revolução fez toda uma montagem, um acordo entre um país e outro, etc. E aconteceu, então, que o Dr. Plínio ele dá uma resposta, porque, evidentemente, o falso dilema era criado para tentar comprometer o Dr. Plínio. E ele definiu a posição, quer dizer, nenhuma coisa, nem outra. Não é? Porque não é verdade. E aí, então, ele tinha que provar que o comunismo e o nazismo eram a mesma coisa. E apresentou, então, nessa reunião, ele apresentou, mostrando, então, isso é um falso dilema, não é verdade que eu sou favorável ao comunismo, que é a doutrina de Satanás, ou eu sou favorável à doutrina nazista de Hitler, que é o verdadeiro anticomunismo. Só havia essas duas opções nesse falso dilema. Então, o doutor Plínio se sentiu na obrigação de dizer que não é verdade. Existe uma terceira opção, a opção verdadeira, que é exatamente não ser nem comunismo, nem nazista, porque comunismo e nazismo é a mesma coisa. Então, nós chegamos num ponto em que começaríamos a apresentar, que está inclusive nessa publicação, que são os acordos, os comprometimentos entre o comunismo e socialismo, socialismo e nazismo, vários acordos, várias tomadas de atitude, então mostrando que apoiar o nazismo ou apoiar o socialismo era a mesma coisa. Então, nós estamos nesse ponto. Eu começaria a apresentar, então, aos senhores alguns exemplos que o senhor doutor Plínio citou no Legionário. Portanto, tudo isso é do Legionário. E a outra coisa seria a gente partir para o artigo seguinte, que é todo a fé da Polônia, porque a primeira atitude que houve na Segunda Guerra Mundial foi uma invasão efetiva, que foi a invasão da Polônia. Então, a gente tem que desmitificar isso, mostrar como é a descrição que a Revolução faz, hoje os professores fazem da Segunda Guerra, e qual é a posição do senhor Dr. Plínio sobre a Polônia, e é muito interessante também. Eu creio que as duas coisas não teremos tempos para tratar, mas eu acho que é tão interessante a gente completar aquela reunião anterior, citando alguns exemplos que o senhor Dr. Plínio denunciou essa manobra toda do nazismo e do socialismo. Eu acho que aqui nós partiríamos, portanto, para um ponto mais acertado, não? Resenha, está aqui, já foi. Foi bom o senhor ter me avisado, viu? Porque eu estava certo que o senhor estava assistindo direitinho. Pensamento central. Estado é fonte de todos os direitos. Está aqui. Isso nós estamos dizendo. Estado é fonte de todos os direitos. O homem não tem direito nenhum, tanto para o nazismo como para o socialismo. Esta é a ideia central dominante do nazismo e do comunismo. Ideia predileta de todos os mestres judeus, de Marx a Durkheim. As diferenças que se possam notar são acidentais, acessórias
versam apenas sobre minúcias. Então, vocês estão vendo como não tem diferença nenhuma, né? Mas houve um acontecimento desenrolado há poucos dias, aqui mesmo na América do Sul, que põe a definitiva pá de cal. Colocar pá de cal significa a gente enterrar, né? Quando a gente pega, tem um corpo que a gente quer enterrar e que ele não apodreça, a gente joga uma pá de cal. Então, mas houve um acontecimento, ele vai falar que é uma questão do Chile, desenrolado há poucos dias aqui mesmo na América do Sul, que põe a definitiva pá de cal nessa balela da inimizade entre Hitler e Stalin. Se nazismo e comunismo eram aliados doutrinários, são agora aliados de revolução. Porque no caso que houve no Chile, eles não fizeram a distinção. Então, de fato, no Chile, do Chile vem a notícia, por outro lado, auspiciosa, do fracasso de uma intentona. Lembra que no Brasil houve uma intentona em 1935, e aqui nós estamos em 1938. E houve também no Chile, no Brasil foi intentona comunista, lá foi uma intentona nazi-comunista, em que os dois apareceram em conjunto ali, não esconderam que eles eram duas coisas distintas. Então, repetindo, de fato, do Chile, nos vem a notícia, por outro lado, auspiciosa, do fracasso de uma intentona, não deu certo lá a intentona, que visava estabelecer naquela República do Chile um regime nazi-comunista. Como se vê, começam já a se entender muito bem os partidários da Cruz Gamada com o punho cerrados. Já são colegas. Bom, 2 de outubro de 1938, um outro artigo, trecho de artigo de fundo do Legionário. Se reduzirmos ao devido valor os termos nazismo e comunismo, a diferença entre ambos é insignificante. O comunista é ateu, materialista e partidário da onipotência do Estado. O nazista não é menos ateu, nem menos materialista e nem menos estatolatra. É exatamente a mesma coisa. A imoralidade comunista é satânica. E a obra paganizadora do nazismo não o é menos. Porque o paganismo e o satanismo é a mesma coisa. O paganismo é satânico. Dr. Pym dizia que os deuses pagãos não são mais do que demônios. Então, aquele que no Japão o pessoal vai, aqueles deuses deles lá, tudo aquilo são representação de demônio, que eles chamam como sendo Deus da guerra, Deus de não sei o quê, etc. Agora, o nazismo, vocês vão ver o símbolo deles, porque em nossos dias, erguer altares a ídolos decrépitos e ilusórios, abater as cruzes e perseguir a Santa Igreja, portanto, que não pode ter cruzes e a Santa Igreja não pode aparecer. Não é obra apenas das más inclinações do homem, como pode ter sido uma ou outra vez antes de Constantino. Hitler, exatamente como Juliano, o apóstata, é um fenômeno histórico que não se explica sem a ação do demônio. Optar entre o comunismo e o nazismo é optar, portanto, entre Lúcifer e Beelzebub, entre o demônio e o demônio. Está claro até aqui? É compreensível, pois, como os católicos, mais estreitamente ligados ao espírito da Santa Igreja de Deus, e entre eles, aquele gloriosíssimo e extraordinário Schussnig. Esse foi um católico, não é, que é mártir desse sublime delito. Se recusassem a optar entre Hitler e Stalin, entre as democracias e o totalitarismo, ficando sós com Jesus Cristo e seu vigário, o Papa. Esse Schussnig vai aparecer aqui a fotografia dele. Esse daqui é o Kurt
Schuschnigg, veja do lado aqui, até 14 de dezembro de 97, ele nasceu, morreu em 77. Kurt Alois, não sei, Joseph Johann Adler von Schuschnigg, é o nobre, né? Foi um político austríaco. Foi o último chefe de Estado austríaco antinazista antes da anexão da Áustria. E continuou. Então, esse foi um que recusou, o único que recusou apoiar o comunismo nazifascista, né? 23 de outubro de 38. A propósito de uma reportagem sensacionalista do Völkischer Beobachter sobre as riquezas das igrejas na Áustria, com insinuações para a socialização dessas propriedades, frisa o legionário que, enquanto se acentua cada vez mais a solidariedade fascista e nazista, patenteia-se também cada vez mais a analogia entre nazismo e comunismo. Aqui é já a Itália, que já tinha entrado já com o fascismo nesse acordo, porque ele vai entrar 2 anos depois daquele primeiro acordo assinado, nazismo e comunismo. Então, o fascismo vai entrar agora, não entrou. 4 de 12 de 38, informa o Vaterland de Lucerna que o colégio jesuíta Stella Matutina de Feldrich, na Áustria, foi confiscado pelo Estado nazista, sem indenização. Quem faz expropriações assim é o comunismo, é o nazismo, é o socialismo, é tudo a mesma coisa. Nenhuma. Como os bolchevistas, os nazistas não respeitam o direito de propriedade. Você vê como o senhor doutor Plínio, ele está dissecando o avestruz, né? Esse é o tal colégio jesuíta Stella Matutina que foi expropriado pelos nazistas. Trecho do artigo de fundo deste mesmo dia. Aspas, citação, que há de temerário em se afirmar que no Fotan nazista há apenas o mesmo Satanás fantasiado de Deus pagão? E que nos impede de prever que, em uma catástrofe não distante, o mesmo Satanás que se apresenta mascarado em Berlim e despudoradamente claro em Moscou, porque Moscou é satanista. E Berlim, como é que é? Se atire com as tenazes comunistas e nazistas sobre a Igreja Católica, o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na realidade, tanto o nazismo quanto o comunismo são contra a Igreja Católica. É isso que eles são. Portanto, não é só 2 opções, nazismo, comunismo, e a terceira opção é a Igreja Católica. E nessa Igreja Católica estamos nós. Isso está ficando claro ou está muito confuso? Aqui está o Wotan, que o senhor doutor Plínio citou um pouco atrás. Este aqui é um deus pagão que era adorado pelos nazistas. Wotan era uma antiga divindade germânica, também conhecida como Odin, e foi associado ao regime nazista. Isso eles não mostram. Esse deus pagão, portanto, tanto o paganismo quanto o satanismo é a mesma coisa. 1º de janeiro de 39, do ano que estourou a guerra, traçando um panorama da situação política internacional em 38, o artigo de fundo do Legionário começa por dizer que eram 4 as grandes posições ideológicas em que, no começo desse ano, se distribuía a humanidade: catolicismo, liberalismo, comunismo e nazismo. No correr do ano, enquanto o liberalismo vai desaparecendo, acentuam-se as outras posições, ainda é o legionário. Compreende-se que o catolicismo verdadeiro é incompatível com certos movimentos vagamente cristãos ou pan-cristãos.
chamavam isso de democracia, né? Percebe-se claramente que a política de La Montandy, tentada pelos comunistas em relação aos católicos, é uma contradição insustentável. Essa política de La Montandy era defendida exatamente pelos católicos progressistas ou liberais, né? E o nazismo radicaliza-se cada vez mais, abrangendo na sua tendência doutrinária o fascismo. Agora, então, o nazismo começou a mostrar também uma terceira face dele, que era o fascismo. Assim termina o artigo em questão. Enquanto o socialismo rolou para a esquerda, o fascismo para a direita, enquanto o pancristianismo rolou para baixo, enquanto algumas raras almas voaram para cima, o que sucedeu com o liberalismo? O liberalismo derreteu-se como um sorvete. O liberalismo acabou. Ficou só o socialismo, o nazismo, o comunismo e a verdadeira igreja. Em 1938, trucidada pelo demônio com aplauso nosso e do mundo inteiro, a democracia morreu, o liberalismo, né? A democracia morreu. E ela não deixou a nós, ela não deixou saudades. Ninguém tem saudades de seu carrasco. Ao demônio, tampouco, porque ele já encontrou quem melhor lhe servisse, que é o nazismo, o socialismo, etc. Quem é esse misterioso agente do demônio? Parece-nos que em 1939 vai trazer a resposta. Efetivamente, enquanto todos os campos se definem, um movimento cada vez mais nítido se processa. Qual é o movimento? É o da fusão doutrinária do nazismo com o comunismo. A nosso ver, 1939 assistirá à consumação dessa fusão. Isso ele está dizendo no começo de 39. E quando estourar a guerra, essa fusão, essa consumação vai ficar clara. Então, ele já está fazendo aqui uma denúncia profética. E desse conúbio monstruoso nascerá uma corrente, que será para os planos de Satanás o não plus ultra. Pode dizer quem está pedindo? Quem está pedindo a palavra? Eu, professor. Pois. Eu ia esperar terminar, mas antes que eu acabe me esquecendo, desculpe interromper, mas ali estava uma referência de que o comunismo, o socialismo foi para a esquerda e o fascismo para a direita, né? Até hoje, eu sempre tive a concepção de que a direita é mais assim, é o mais aceitável e é o lado bom. E agora o senhor faz essa reverência de que a direita, quer dizer, o fascismo se identificou como direita. E nas minhas conversas nas redes sociais, eu sempre defendi que o fascismo era como o nazismo, né? Então, agora eu fiquei meio confuso. O que o senhor pode me dizer sobre isso? Bom, então eu vou reler o que o senhor doutor Pinho diz, não sou eu, mas tudo isso que está em itálico, sempre quando aparecer, isso é das lavras de doutor Plínio no Legionário, né? Enquanto o socialismo rolou para a esquerda e o fascismo para a direita, porque o fascismo até então era apresentado como católico. E quando houve o fascismo, a Itália vai assinar também como chama lá, aquele acordo que houve anti-Comintern. Lembra que Comintern é comunismo internacional. O socialismo, lá bem atrás, ele vai assinar um acordo entre países anticomunistas, porque combateriam o Comintern.
Agora, aqui, o que que acontece? Entrou, então, a Itália nesse Comintern, apresentando como país anticomunista, que ia combater, então, o comunismo, junto com a Alemanha, junto com o Japão. Aqui já é a constituição do eixo Berlim, Roma, Tóquio. Está claro ou não? Agora, então, há fascismo e fascismo. É o fascismo real da época, e hoje eles confundem realmente o fascismo com a direita, etc, etc. Mas nessa época é que está mostrando aqui que o fascismo da Itália, que se apresentava como católico e como anticomunista, ele foi tendendo para a direita aqui, no caso, a direita aqui é o nazismo, enquanto o pancristianismo rolou para baixo. Não sei se ficou claro agora, senhor Orlando. Mas o fascismo, ele foi para a direita católica, porém Não, católica progressista. não, direita nazista. Ele, Não, aí... ele- Acontece o seguinte, que nesta época, eles, aos poucos, ele foi mostrando a verdadeira face do fascismo, porque ele, no começo, ele era católico. O senhor doutor Plínio não combateu muito o fascismo, primeiro por uma razão também política, que como chamava ele? Aquele que era o representante, Mussolini? não, representante do Papa aqui no Brasil, era o, digamos, representante, o embaixador católico aqui no Brasil, como que ele chamava? Bom, enfim, ele... Lúcio, Hein? Lúcio, Duce? Não. Lúcio, o Lúcio Apostólico. Núncio apostólico, isso. O núncio apostólico, ele, ele pediu a doutor Plínio que não combatesse o fascismo de Mussolini. Por quê? Isso nós vamos ver no outro artigo, quando nós vemos o artigo próximo, que vai ser exatamente o acordo assinado entre a Roma, entre o governo de Roma italiano e a Igreja Católica. Tá claro? Mas isso daí vai ficar mais claro na próxima reunião. Tá claro? Portanto, aqui, quando se diz fascismo para a direita, direita aqui é o nazismo. Hoje, direita é outra coisa, porque nós somos de direita, tá claro? E hoje o fascismo tomou uma outra conotação. Eles nos chamam de fascista, mas isso é uma outra coisa inteiramente diferente disso que nós estamos vendo aqui, que é em 1938, né? 2025, né? Ficou claro, senhor Orlando? Então, Na verdade, eu fiquei um pouco confuso ainda, mas eu não vou tomar o tempo porque existe. O senhor pode, por favor, se puder, passar para mim na minha conta de WhatsApp algum link, alguma coisa onde eu possa ter uma referência melhor, mais pormenorizada, certo. se possível. Seu Diogo, Diga. é direita contaminada. A direita Tendência, é bem isso, não a é? direita contaminada. Pois é, tendência para Essa direita aqui não pode ser confundida com a direita de hoje. Essa direita é a falsa direita. Ele, inclusive, vai chamar de pseudo-direita, né? E o nazismo era uma pseudo-direita. Será que, senhor Diogo, Sim. será que essa posição do Núncio não estava em relação às tratativas que estava fazendo o Vaticano com o Mussolini para, no ano seguinte, assinar o Tratado de Latrão, que vai criar realmente o Estado do Vaticano?
é exatamente isso aí que vai aparecer a criação do Estado da Igreja Católica, etc, etc. Lá foi um ato bom do Mussolini que favoreceu isso, o Acordo de Latrão. É claro? O Mussolini, naquela época, fazia, então, o papel de católico, favoreceu a Igreja Católica, foi bom para a Igreja Católica o Acordo de Latrão, porque o Acordo de Latrão é que possibilitou a criação do Estado do Vaticano, porque antes tinha um Estado pontifício, mas o Estado pontifício era um saco de gato, né? E a Igreja tinha que sustentar todo o Estado romano, o Estado da Igreja, e acontece que isso tudo ficava muito caro e complicado para a Igreja manter isso. Então, a Igreja acabou ficando restrita ao Vaticano. Até então, não havia o Estado de Vaticano. E a partir do momento que criou o Estado do Vaticano, a Igreja assumiu mais liberdade, o Estado de Latrão. Portanto, foi positivo. Agora, tinha promovido o Estado de Latrão foi Mussolini. E Mussolini ainda não tinha arrancado a máscara para mostrar qual é o jogo que ele ia fazer depois. E aí, então, a partir da guerra, é que ele foi tirando a máscara. E aí, o Sr. Tolkien começa a combater o nazismo e também o fascismo, com muito mais intensidade. Professor, sim, eu já fui confrontado com essa a situação do Tratado de Latrão, de Mussolini com a Igreja, como uma evidência de que a Igreja tinha conluio com o Estado fascista e tinha participação nos interesses do fascismo. Já me jogaram isso na cara várias vezes. Acontece o seguinte, que aí não era propriamente acordo com o fascismo, mas era o governo italiano, representado na época pelo Mussolini, que assinaram esse acordo com a Igreja. O acordo com a Igreja foi para possibilitar à Igreja um Estado livre, independente, etc, etc. Então, não ficou mais subordinado a todo o resto que havia. Não manter todo o Estado pontifício seria uma barbaridade. Alguém pode dizer, bom, mas diminuiu a fronteira, mas era um simples Estado, não é Estado do Vaticano, era um simples Estado dentro da Itália. Estava subordinado ao governo italiano. Depois do Tratado de Latrão é que o Vaticano passou a ser um Estado independente, um país independente. O interesse do Mussolini era mostrar uma imagem diferente para a sociedade, é isso? É que, na época, para ele, conviria ele continuar essa liberdade, não sei, mas o senhor Dr. Plínio, ele achou interessante esse acordo, ele foi favorável ao Tratado de Latrão, né, e por isso que ele respeitou também, não ficar caçando o Mussolini, cada errinho que ele fizesse, bater em cima, como ele bateu em cima do nazismo. Porque ele já percebia, a essas alturas, ele já percebia os desvios que o Mussolini estava fazendo. Porque o Mussolini vai assinar o Comintern, aquele anti-Comintern, junto com a Alemanha e o Japão, só em 1938, quando o Japão e a Alemanha tinham assinado em 1936. Então, primeiro, eles fizeram o Tratado de Latrão. O Mussolini ficou com muita fama de ser um grande católico, etc, etc. Mas depois ele foi mostrando a máscara. Que ele, na realidade, por isso que ele disse que o fascismo rolou para a direita, mas a direita é falsa direita aqui. Não é para o nosso lado, não é para o lado ultramontano, mas é para o lado da direita falsa. E ele vai dizer, o que é na outra que ele vai dizer, da falsa direita, não sei se foi nesse artigo, que agora estou confundindo os dois artigos. São dois artigos que eu preparei. Né? Bom, nós vamos continuar, depois nós voltamos a... Eu posso só fazer uma pequena interferência? Pois não?
Porque, na verdade, veja, a igreja perdeu os estados, e eram muitos os estados pontifícios, Sim, com a unificação italiana. Então, quando o Garibaldi lá unifica a Itália, eles tomam da igreja os estados pontifícios. Então, uma grande parte da Itália hoje era estados pontifícios. É. E ficou um bairrozinho lá em Roma, né, É. onde está o Vaticano. Então, Mussolini, quando construiu o Tratado do Latrão, Sim, na verdade, ele não foi tão bondoso assim, né? Porque a igreja perdeu tudo. Perdeu os estados pontifícios todos que tinha. Ficou lá com um bairro somente. É bem verdade que ele ainda afinal, com o Tratado do Latrão, ele transforma esse bairro num estado. Então, o Papa passa a ter poder de chefe de estado, etc. Mas a igreja perdeu, em termos de estados, de território, perdeu quase tudo. perdeu bastante estado, bastante território, isso sim. Ele ficou reduzido ao Vaticano e algumas coisinhas mais, né? Que parece que são 2.000 habitantes que existem lá em Roma, se é que chega a 2.000. Né? Mas E ficou reduzido a fora o Vaticano, a Castel Gandolfo, Santa Maria Maior, São Paulo fora dos muros. é, Então, há 3 ou 4 igrejas, né? exatamente. Fora o Estado do Vaticano mesmo. E acontece o seguinte, que muitas vezes há males que vêm para bem, né? Isso é uma coisa que é verdadeira. E muitos males, esse mal, que foi um mal perder os estados pontifícios, acabou favorecendo porque conseguiu-se essa libertação da igreja das garras do Estado italiano, né? É isso, professor? Sim, é isso. Bom, então, aqui nós já vimos, né? Será que engano mistura de agentes e demônios? Bom, quem é esse misterioso agente do demônio? Parece-nos que em 1939 vai trazer a resposta. Efetivamente, enquanto todos os campos se definem, um movimento cada vez mais nítido se processa. É o da fusão doutrinária do nazismo com o comunismo. A nosso ver, 1939 assistirá à consumação dessa fusão. E desse conúbio monstruoso nascerá uma corrente que será, para os planos de Satanás, o não plus ultra. Será que nos enganamos? É possível? Em todo caso, é o próprio Observatório Romano que tem assinalado esta marcha do nazismo para a esquerda. Quer dizer que todos os erros estão escorrendo para o mesmo abismo e que todas as forças do século se coligam. Contra quem? Então, aqui, vejam bem que dentro da igreja houve muita gente, durante muito tempo, que apoiou o nazismo, entendendo que o nazismo era católico. Muita gente foi. Né? Depois que veio o fascismo, eu creio que foi Dom Helder Câmara que usou uma camisa verde aqui do pessoal no Brasil, né? Mas também fazia parte do mesmo jogo. Bom, Aqui era o integralismo, né? Do Plínio Salgado. Exato, de Plínio Salgado. Neste mar tormentoso navega a nau mística de São Pedro. Contra ela se formam misteriosos movimentos de onda que degenerarão rapidamente em tempestade imensa. Nós, porém, não tememos. Sem desdenhar de lançar um olhar vigilante para as ondas encarpeladas que formigam de monstros misteriosos, é nas estrelas, todavia, que procuramos o nosso roteiro. Veja que bonito isso, né? O senhor doutor Pinho aqui mostra, bom, então o nazismo foi para lá, o comunismo se encontrou com o comunismo, mostrar a verdadeira face deles, nós, porém, não tememos, sem desdenhar de lançar um olhar vigilante para as ondas encarpeladas, que formigam monstros misteriosos, é nas estrelas, todavia, que procuramos o nosso roteiro. Isso é muito bonito, né?
29 de janeiro de 39, o legionário transcreve o trecho seguinte de um comentário da Der Deutsche in Polen, de Danzig, a propósito do livro de Hermann Röchnig, A Franqueza Mortífera do Reich. As consequências tiradas pelo Dr. Röchnig da fraqueza mortífera do Reich confirmam a nossa opinião de o povo alemão não ter que recear a vinda do bolchevismo, porque já o tem no nazismo. Isso aqui é quase que uma ironia, não? O povo alemão não precisa recear a vinda do bolchevismo, não. Você já tem o nazismo, e o nazismo é bolchevista. O que antes era um perigo real, a revolução proletária de um bolchevismo alemão, hoje já é uma realidade. Aqui, então, tem uma ilustração que mostra, em 23 de agosto, um pouco antes de estourar a guerra, que vai ser em setembro, é assinado o pacto entre o ministro do exterior soviético Molotov e o ministro do exterior nazista de Ribbentrop. Foi o pacto que a Rússia e a Alemanha assinaram o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, se um for atacado, tá claro, nós vamos atacar esse que nos atacam. Era um pacto formado entre os dois. Por isso que tem aqui do lado tem o Stalin, e aqui o Stalin abraçado com o Hitler, num casamento, um está vestido de noiva e o outro está vestido de noivo. Mas é um conúbio entre eles, né? O pacto Ribbentrop-Molotov foi isso. Um vai defender o outro, não são inimigos. Estamos plenamente nele, pois o característico não é um Hitler para o nazismo e um Stalin para o bolchevismo, mas o fato que em Moscou e em Berlim se veja na estima exclusiva da violência e da verdade para dominar a única reguladora da vida histórica, e que assim se pratique. É isso que torna público a identidade de orientação. É a mesma coisa. Em 7 dias em revista, que é do legionário, comenta-se o fato de ter o governo nazista feito exumar os cadáveres de Monsieur Schaiepam e Dollfuss, empregando o mesmo processo de profanar cadáveres de antigos inimigos políticos aplicados pelos soviéticos. Esses dois monsenhores devem ser mártires, etc., mandar exumar esses cadáveres e fazer horrores, né, com eles. 5 de fevereiro de 39. A seção Letras Nacionais e Estrangeiras traz um compte rendu do livro de J. Bauer Reis, O Nazismo Sem Máscara, que mostra uma série de pontos comuns ao comunismo e ao regime hitlerista. O nazismo é irmão do comunismo por seus princípios, por seus fins e por seus atos. Então, vocês estão vendo aqui como o senhor Dr. Plínio denuncia do começo ao fim e mostra como o negócio foi a única voz que se levantou com essa clarividência, né? O mesmo livro transcreve o seguinte: a carta de Goebbels, dirigida a um chefe comunista em Moscou. Goebbels era um dos ministros de Hitler, dirigia uma carta a um comunista em Moscou, muito antes da subida de Hitler. Portanto, já era uma coisa que vinha antes. E isso daqui foi publicado pelo Völkischer Beobachter, órgão dirigido por Hitler, em seu número tal e tanto, de 1925. Aqui é um exemplar dessa coleção, mas não é a própria em que aparece a carta do Goebbels. Mas então, o que ele diz? O senhor e eu, um comunista e ele, Goebbels, nazista, nos combatemos sem que, de fato, sejamos inimigos. Com isso, desperdiçam-se as nossas forças e não chegaremos nunca ao terreno desejado. Talvez a extrema necessidade nos unirá. Talvez nós, jovens, o senhor e eu, somos os portadores da sorte das gerações
não o esqueçamos nunca. Eu o cumprimento. Cumprimento, Dr. Goebbels. Então, os senhores vejam como tudo isto já era combinado. Lá atrás, tudo isso era combinado. 12 de fevereiro de 39, isso daqui é Pio XI. O legionário lembra a energia com que Pio XI condenou o totalitarismo, como fizeram em relação ao comunismo. Por isso que ele soltou 2 encíclicas, uma contra o comunismo e outra contra o nazismo. E o Dr. Plínio elogia muito essa posição, porque divide os campos, mas que condena tanto um quanto o outro, né? Como fizeram em relação ao comunismo. Verberando os desmandos da Alemanha pagã, aquele pontífice, Pio XI, denunciou a inconsistência do anticomunismo ilusório dos nazistas, não sem atacar também as infiltrações nazistas ultimamente feitas na Itália. Então, estão vendo o senhor Dr. Plínio aproveitando uma tomada de atitude muito boa do Papa Pio. Professor, Sim, e ainda a mídia, os comunistas da mídia acusam o Papa Pio XI de ser Papa de Hitler, né? mas ele condenou o nazismo, né? Então, o senhor veja, e como o senhor Dr. Plínio não perdeu uma ocasião para poder separar esses campos, mostrar quem, etc., né? É muito bonito isso, e foi o único que fez. Isso podia ser publicado hoje para mostrar para todo mundo o que aconteceu naquela época. E quando alguém vem dizer o seguinte, não, mas vocês defendem o que o nazismo defende, mostra esse artigo aqui, está no Legionário. Passa para ele, olha, eu passo para você o número do Legionário que mostra a posição do Dr. Plínio, as denúncias que ele fez. E daí, nos anos anteriores, tem várias denúncias que ele não cita aqui, porque o espaço era muito pequeno, né? Noticia-se que a Itália concluiu um acordo comercial com a Rússia. E, segundo o Manchester Guardian, a Alemanha dispõe-se a fornecer aos comunistas um crédito de 200 a 300 milhões de marcos em material bélico, enquanto a Rússia lhe forneceria em troca matéria-prima. Interessante, né? Deixa eu ver aqui. Quer dizer, então a Alemanha dando dinheiro para a Itália, para comprar, e a Itália, que era, nesse caso, como que é? Não, a Alemanha dispôs a fornecer aos comunistas um crédito, tá claro, não a Itália, um crédito 200 a 300 milhões de marcos, enquanto a Rússia forneceria em troca matéria-prima. Então, e tudo isso combinado. Comentando os ataques do nazismo à igreja, cada vez mais se aclaram as suspeitas contra o arcabouço político da nova Alemanha. Cada vez mais se identificam os 2 mais perigosos regimes do mundo contemporâneo, comunismo e nazismo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. 5, 6, 7. Tem 7 planilhas ainda. E o tempo já esgotou. Não vai cair, mas quem tiver alguma obrigação está dispensado, né, seu Gil? Quem tiver obrigação, eu acho que vale a pena a gente correr os olhos aqui para ver, né? 16 de abril de 39, segunda notícia, La Journée Industrielle. O camarada Mononilsky, em congresso bolchevista recentemente realizado, expôs a necessidade de intensificar a agitação nos países democráticos, enfraquecendo-os, exatamente quando se acentua a pressão dos países totalitários. O mesmo se dera no tempo da anexação da Áustria ao Reich, quando os comunistas franceses promoveram uma greve geral que vinha enfraquecer a França, exatamente no momento em que Schuschnigg tentava resistir.
Abril de 39, 23, em resposta a uma consulta ao parlamento sobre o reatamento das relações diplomáticas com os soviéticos, o Conselho Federal Suíço mostra que essas relações, uma vez reatadas, sempre servem à Rússia bolchevista para a propaganda política de suas ideias. O Sr. Hitler, apesar disso, mantém relações diplomáticas com os soviéticos. Tudo claro, né? Nada escondido. Agora já desmascararam. De 7 dias em revista, que é do Legionário, a Alemanha é nacional-socialista. A Rússia está ficando nacionalista, sem deixar de ser comunista. Então, vocês vejam aqui como tudo caminhou na mesma direção. Pesem-se bem as palavras. Entre o nacionalismo socialista e o nacionalismo comunista, que diferença que há? No mesmo dia, a nota internacional observa que as notícias de um pacto germano-russo não foram desmentidas e que a imprensa nazista cessou suas diatribes contra os soviéticos. Ainda em 7 dias de revista, comenta-se a surpresa que essas notícias têm causado em certos meios. Essa surpresa não a pode ter um observador menos superficial, dada a afinidade ideológica entre o nazismo e o comunismo, e porque Hitler está realizando uma verdadeira proletarização da vida social em sua pátria. 39, esse é o penúltima planilha. Enquanto crescem os Estados democráticos, a convicção de que é necessária uma aliança com a Rússia, esta se mostra cada vez mais exigente, criando uma atmosfera de desconfiança, como seu jogo em Londres e Berlim para o máximo proveito próprio, que talvez esteja muito mais perto de Berlim do que de Londres. Vocês vejam que, então, a Rússia acabou sendo protegida também por todo o Ocidente, né? Lacroix oferece algumas considerações comentadas pelo Legionário sobre a aproximação entre nazistas e bolchevistas, constando que em suas doutrinas há mais pontos de contato que de divergência. Notícia também de von Papen, procura as plagas soviéticas. Trecho da nota internacional. As negociações anglo-franco-russas, Inglaterra, França e Rússia, continuam em um impasse que, se as missões militares francesa e inglesa que vão a Moscou fracassarem, o que é bem provável, será certa neutralidade, se não aliança com o Reich por parte dos soviéticos? Ou seja, isso vai acontecer necessariamente. Então, vocês vejam como tudo isso era um jogo muito bem calculado pelas forças secretas, né, e o que vai... deixa eu ver aqui. Abrir aqui, pronto. Vocês não acharam interessante a gente percorrer esses pronunciamentos todos do senhor Dr. Plínio? Isso dá uma clareza, uma honestidade. Sabe quantos anos tinha o senhor Dr. Plínio no começo da Segunda Guerra Mundial, né? Em 38, ele estava com 30 anos. 30 anos, senhores, 31 anos. É um rapaz de Enjorras que está aproximando aí do grupo. Não é? Já tinha essa clarividência. Essa clarividência ele começou quando ele aproximou das congregações marianas. Ela consolidou, ele já tinha essa clarividência, mas consolidou, e ele começou, então, a estruturar todo esse pensamento e não se deixou levar pelo nazi e nem pelo fascismo, né?